que na verdade é um tema que também é um tema muito, assim, difícil de a gente conseguir ministrar numa aula. Então, hoje eu vou fazer, assim, uma introdução em relação à responsabilidade civil do Estado, ou melhor dizendo, da administração pública, e aí depois, né, na aula que vem, a gente finaliza, encarando aqui pontos mais específicos, mais práticos dessa famosa responsabilidade civil. Tá? Para quem for aí advogar no aspecto da responsabilidade civil, ou no aspecto civil, no modo geral, com toda certeza do mundo, vai se deparar com alguma situação em que o Estado é aquele polo passivo, ou por que não, quem for advogar aí pró-Estado, você vai enfrentar inúmeras demandas referentes ali a esse tipo de responsabilização civil, que é a responsabilidade civil da administração pública, perfeito? O que eu queria já de cara deixar para vocês? Foi algo que a gente já comentou, a gente já falou sobre isso, mas basicamente a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, independe do nosso elemento culpa. A questão que fica é que nós temos algumas modalidades em que essa responsabilidade civil objetiva, ela vai ser dada através da responsabilidade civil subjetiva, geralmente nos casos de omissão do Estado, perfeito? Em que aí sim se faz necessária a prova de que houve negligência, imprudência ou imperícia deste órgão estatal. Mas isso a gente vai constatar, nós iremos constatar na nossa próxima aula. Então, hoje, novamente, a gente vai fazer aqui um aspecto geral em relação a essa responsabilidade civil do Estado. Vamos lá então, deixa eu colocar água aqui no chão hoje, porque senão fica balançando e fica cortando aqui um pouco o nosso áudio. Bem, então, para começar falando da responsabilidade do Estado, né, enfim, da responsabilidade civil do Estado, é muito importante a gente destacar desde já que pode existir uma confusão, mas professor, é responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade civil da administração pública? Tem uma autora muito famosa nessa área administrativista, com quase toda certeza vocês já ouviram falar dela, eu tive a honra e a felicidade de conhecê-la pessoalmente, que é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E essa nossa professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela acaba colocando uma crítica em relação ao conceito de administração pública. Por quê? Porque a administração pública ela não possui uma personalidade jurídica. O Estado, sim, é possuidor de uma responsabilidade de uma personalidade jurídica, ou seja, tem direitos e tem obrigações na ordem civil. Então, essa capacidade, no caso do Estado, é das pessoas jurídicas públicas, ou às vezes, né, quando nós temos algumas modalidades, claro, da responsabilidade também por órgãos privados, mas que estão vinculados ao Estado, tá? Aqueles que representam, dentro de algumas atribuições estatais, esta ordem emanada pelo Estado, perfeito? Só que é muito importante a gente destacar que passa a ser muito usual essa ideia de se falar de responsabilidade do Estado, ou a ideia de uma responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, beleza? Mas também, muito além da própria questão dessa administração pública, vinculada ao direito público, nós temos também a ideia envolvendo ali a administração indireta. Então, nós temos toda aqui essa área administrativista dentro do nosso contexto da responsabilidade civil do Estado, perfeito? Então, nós temos, portanto, que desde esse primeiro momento, para a gente colocar aqui que essa responsabilidade no Estado ou da administração pública, seja administração pública direta, seja administração pública indireta, será sim destinada ali e vai ser englobada por este todo, perfeito? Então, nesse caso, como eu já posicionei para vocês, a nossa responsabilidade civil ela vai ser muito vinculada à responsabilidade civil objetiva. Só que hoje é assim, mas nem sempre foi assim. Isso foi um longo percurso histórico para chegar dentro desse contexto da responsabilidade civil como objetiva do Estado, como é hoje, né? E por isso que eu faço questão de passar aqui essa construção que foi se desenvolvendo, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para chegar, na verdade, onde nós estamos hoje. E é claro que em outros, sobretudo aqui na nossa ideia da responsabilidade civil, a gente bebe muito da doutrina francesa e aqui também não vai ser diferente. Essa evolução da responsabilidade civil do Estado ou da administração pública será muito influenciada para nós pelo direito francês, perfeito? Então,
Vamos avançar aqui um pouco para a gente entender essa evolução histórica. Bem, no Estado absolutista, né, vocês bem sabem, no Estado despótico, acabava ali vigorando a ideia do princípio da irresponsabilidade. Perfeito? Por quê? Porque, na verdade, essa ideia de uma responsabilidade que geraria ali um dever de indenizar da administração, era claro que era, assim, era inimaginável, perfeito? Primeiro, que poderia barrar execuções de serviço, e outra, é, a nossa ideia de que, de fato, o rei não erra, né? No caso da Inglaterra, então o the king can do not wrong, só que também nós temos a ideia do nosso Luís XIV na França, que falava que o Estado sou eu, então aquilo que agrada o príncipe tem força de lei, então dane-se ali aquela sociedade no modo geral. O que importa é a ideia do soberano, portanto, não cabe qualquer ideia de responsabilização deste Estado, porque o Estado é a figura do soberano e logo, sendo a figura do soberano, ninguém pode, os súditos não o questionam, perfeito? Então, esses administrados, dentro dessa ideia da nosso Estado absolutista, eles tinham apenas ação contra o próprio funcionário causador do dano. Então, vou imaginar que estivesse ali alguma pessoa vinculada ao Estado que causou determinado dano a você, somente esta pessoa seria ali objeto de eventual responsabilização civil. O Estado nunca, tá? O Estado jamais. Então, o Estado se distanciava dentro desse problema e se punia ali aquele funcionário. Como o funcionário, muitas das vezes, ele não possuía o estado de solvência imaginável, né, o que acontecia é que ele ganha, mas não leva. Então, não tinha ali uma grande, não tinha uma execuibilidade, né, você não conseguia exigir este crédito, apesar de você ter o direito a este crédito. Pois bem, então, se sustentava dentro dessa primeira ideia uma dicotomia entre o funcionário e entre o Estado. E essa dicotomia representava responsabilidades, portanto, distintas. Aquele funcionário seria o único, entre aspas, responsável, e o nosso Estado não teria absolutamente nada a ver com isso, tá? Só que o que aconteceu? Essa teoria da irresponsabilidade, a gente pode colocar assim, né? Ela acabava apresentando para nós uma própria negação do direito. Porque imagina, né? Se o Estado, dentro desse Estado de direito, daí já evoluindo na própria concepção de formação do Estado, saindo do Estado absolutista e passando já para outros modelos de Estado, a ideia do Estado democrático, ou melhor, do Estado de direito e o poder público, no modo geral, também vai se submeter à legislação. Ninguém está acima da lei. Até mesmo essa própria Assembleia que forma esse Estado, perfeito? Dentro da concepção um pouco mais positivista. A questão que fica é exatamente que a responsabilidade estatal, ela acaba se imbricando, ela acaba nascendo, ela é uma consequência lógica do próprio Estado de direito que ela está se submetendo, perfeito? Então, claro que se o Estado ele é um sujeito, como eu coloquei para vocês, né, uma personalidade, é um sujeito, possui ali obrigações, possui deveres, como todas as outras pessoas, como todas as outras instituições, não existe nenhum motivo para que esse Estado não tenha ali a responsabilização por eventual ato ilícito cometido. Então, se o Estado é o próprio guardião do direito, nós temos essa ideia no nosso Estado de direito, né? Como a gente pode deixar ali este cidadão que está inserido dentro desse Estado sem nenhum amparo em relação a prejuízos que foram ocasionados por obra desse próprio Estado? Então, é claro que é uma consequência lógica da própria submissão e da criação do Estado de Direito. Então, essa teoria da responsabilidade, ela foi avançando, né, foi ficando de lado, porque, de fato, nós tínhamos ali já a questão de que o Estado deveria, sim, ser imputado a responsabilidade, porque ele não, sim, por mais que ele fosse, de fato, ali a administração da justiça, etc., só que ele não poderia ficar, entre aspas, impune. Ele é como qualquer outro ente, como qualquer outra personalidade, como qualquer outra pessoa, né? E sendo assim, depois somente de muitos anos, tá? A gente passa ali século XVIII, chega no século XIX, até mesmo no século XX. Aí sim, olha só, no século XX, ali em meados de 1940, década de 40, década de 50, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, por exemplo, acabaram admitindo a possibilidade de se responsabilizar o Estado na seara civilista. Ou seja,
Somente ali, vamos colocar assim, 70, 80 anos, que começou a se admitir a possibilidade de se responsabilizar o Estado ali, como, por exemplo, a gente pode citar o caso novamente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que passaram a admitir, né, dentro de atos específicos desse país, nos Estados Unidos especificamente em 1946 e na Inglaterra em 1947, perfeito? Então, dentro disso, a gente coloca já duas fases dentro dessa evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. A primeira, em que se não admitir a responsabilização, perfeito? O rei, ele não erra, o príncipe, ele não necessariamente ele se submete ali ao crivo da legitimidade popular, então dane-se, e o Estado sou eu, então eu determino que é o que deve ser feito, ou seja, essa é a primeira fase. Já na segunda fase, nós temos, portanto, a ideia, né, de uma concepção civilista dessa responsabilidade estatal, ou seja, já sim possibilitando e garantindo, vamos dizer assim, que este Estado que comete atos ilícitos, o MC Gordurinha quer entrar na sala, o MC Gordurinha desistiu de entrar na sala. A questão que fica, quem for entrar agora agora é o MC Gordurinha. Mas, então nós temos dois momentos. O primeiro momento da MC Gordurinha. O primeiro momento da ideia de irresponsabilidade, o segundo momento já garantindo, portanto, essa possibilidade de responsabilização deste ente público. Mas nós tínhamos dois requisitos dentro dessa construção, e, gente, aqui, é claro, que é uma questão introdutória para a gente entender por que nós estamos onde nós estamos. Só que nós tínhamos vamos dizer assim, dois requisitos que precisavam ser preenchidos para que o Estado fosse responsabilizado. O primeiro requisito era a ideia de uma imputação da responsabilidade por fato ali do servidor a ele subordinado. Ou seja, a ideia de agente público. Gente, eu não vou ficar falando de agente público, tá? Vocês estudam ou estudaram direito administrativo, é só se vincular a ideia do agente público, tá? Eu sei que é uma construção, vocês têm algumas aulas só para a gente chegar nesse conceito do que seria agente público, então é difícil de eu ficar, entre aspas, ocupar aqui, mas a questão é o agente público, ou seja, essa pessoa que está vinculada a este Estado como um, entre aspas, subordinado. Entre aspas não, como um subordinado, perfeito? Ou seja, o servidor vinculado a esse Estado que é, portanto, um subordinado. O nosso agente público. Então esse era o primeiro requisito. E o segundo requisito era a ideia da conduta culposa desse servidor. Ou seja, nós tínhamos, portanto, a primeira fase, a teoria da responsabilidade, depois, aqui já em meados do século XX, a possibilidade de se responsabilizar o Estado, só que dois requisitos precisavam ser preenchidos. O primeiro, que este ato ali tinha sido cometido, essa imputação de responsabilidade, foi feito por um agente público. A segunda questão é a própria ideia da concepção da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, que existiria ali uma conduta culposa desse servidor. Então, novamente, primeira fase, responsabilidade, segunda fase, da responsabilidade, mas pela via da responsabilidade subjetiva. Pois bem, o que a gente constatou? O que a gente constatou? Que o Estado, na verdade, ele não era representado por esses agentes. Ou seja, o Estado, ele age por meio desses agentes, mas através desses agentes, dos órgãos que esses agentes atuam. Então, o agente, com todo cuidado, ou seja, nós começamos a constatar que, na verdade, o Estado, como uma pessoa jurídica, ele não tem vontade de ação. Ou seja, ele não tem uma subjetividade. Quando a gente fala, por exemplo, de dano moral da empresa, eu falei para vocês, a empresa ela tem a possibilidade de se reclamar de dano moral pela honra objetiva, ou seja, por essa imagem que é reputada a ela perante a sociedade. O Estado, como uma pessoa jurídica, trazendo aqui uma analogia, ele não é um sujeito de subjetividade, perfeito? Então, é claro que, na verdade, este Estado vai buscar, através de pessoas, né, eles vinculados, e órgãos, para que se
representem, para que se apresentem, ou seja, ele não vai agir de forma direta, mas de uma forma indireta em relação a essas ações manifestadas por esses agentes, na medida que eles acabam ali sendo revestidos dentro desses órgãos de atuação, perfeito? Então, quando a gente começa a verificar isso, nós começamos a constatar aqui uma relação de aproximação e de uma, vamos dizer assim, de uma não possibilidade de diferenciação deste agente em relação ao Estado. Ou seja, a ação desses agentes, essa relação aqui que esses agentes acabam se colocando, nada mais é do que uma imputação que está sendo colocada a esses agentes pelo próprio Estado. Ou seja, é o Estado que, dentro dessa possibilidade, acaba se colocando dentro dessa situação de gerar um ato ilícito. Essa que é a questão. Então, na verdade, quando a gente começa a verificar tudo isso daqui, a gente vai colocar, então, aquilo que se denominou a teoria do órgão. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode fazer uma dicotomia, a gente não pode fazer uma bipartição entre o Estado e o agente. Como se esse Estado, por exemplo, fosse o representado e o agente fosse o representante. Ou se o Estado fosse o mandante e esse agente fosse o mandatário. Não é isso que a gente está colocando aqui, perfeito? Na verdade, é o contrário. Esse Estado e esse agente são uma unidade dentro desse meio orgânico. Então, se denominou, dentro de uma construção teórica, aquilo que se chamou de teoria do órgão. Ou seja, o órgão supõe a existência de uma pessoa. Qual que é essa pessoa? Quem é essa pessoa, melhor dizendo? É a própria pessoa do Estado. Então, caso esse dano seja causado a um particular, vai se imputar diretamente a responsabilidade à pessoa jurídica de cuja organização faz parte o funcionário, agente, causador do dano. Perfeito? Então, essa atividade do funcionário vai configurar para nós como a própria atividade da pessoa jurídica. Ou seja, não existe um regime de diferenciação entre o agente público e o Estado. E todas as consequências envolvendo, portanto, essa atividade em relação a este agente público será imputada, portanto, diretamente ao Estado. Teoria do órgão. Muito importante ficar clara a teoria do órgão para vocês. Então, quando a gente tem ali a prevalência da ideia da teoria do órgão dentro dessa construção doutrinária, vai aparecer um segundo elemento, que é o nosso elemento da culpa anônima. O que é essa ideia de culpa anônima? Pois bem, vamos lá. A culpa individual é algo que nós estudamos até agora. Ou seja, se a Brenda bate no meu carro, e esse carro é de propriedade da Brenda, e ela é condutora desse veículo, eu tenho uma individualização da culpa em relação a esse ato ilícito perpetrado pela Brenda. Perfeito. Isso é fácil da gente denotar. Meu Deus, eu não posso ficar falando mais a gente. A questão que fica é, se nós estamos diante da teoria do órgão, em que, agora sim, o agente público está vinculado a um órgão do Estado, como a gente pode, como nós podemos imputar ali uma responsabilização individualizada para este funcionário que está vinculado a este órgão? Portanto, surgiu, criou-se uma ideia daquilo que a gente denomina de culpa anônima. Ou seja, nós deixamos esses princípios, que são princípios da seara mais do direito público, tá? De culpa individualizada, para nós passarmos para a ideia de culpa anônima, que também pode ser chamada de culpa impessoal. Por quê? Porque nós, dentro dessa situação de responsabilidade civil da administração pública, essa culpa do serviço, essa falta do serviço, a falta ali do serviço é muito vinculada à concepção da França, quando esse serviço não funciona, quando esse serviço funciona mal, quando funciona atrasado, esse dever de indenizar do Estado será em decorrência da falta do serviço, não da falta do servidor que está vinculado a ele. Então, basta para nós
a falha ou eventual mau funcionamento do serviço público para se configurar a ideia de responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes ali aos seus administrados. Então, na verdade, a ideia da culpa anônima, o MC Gordurinha vai voltar para a sala agora. Vamos se preparem. Então, o que nós temos? Essa ideia de culpa anônima, ou essa falta do serviço público, que gera, sim, a responsabilidade civil do Estado, não vai estar ligada de forma necessária à ideia de uma falta de um agente público determinado. Não vai estar vinculado a esse agente público determinado. Vamos imaginar se tem ali uma causa, às vezes, envolvendo... Você não consegue individualizar essa culpa. Então, é dispensável, assim, facultativo, a prova de que funcionários, de forma nominal, é funcionário A, é funcionário B, é funcionário C, que foram ali mal... tenham incorrido ali em culpa, que tenham gerido de forma errônea essa administração, essa máquina pública. Então, para nós, baste, é muito fácil, né? A gente precisa fazer o quê, então? Constatar, deixar provado que esse mau agenciador geral, anônimo, impessoal, independentemente de você nomear, é o funcionário da farmácia que está no posto de saúde que fez isso. Não é isso que a gente está buscando, tá? Na verdade, é a própria condição defeituosa na prestação do serviço que, portanto... Olá. Quem é você? Você acredita, Papai Noel? Tchau. Não acredito, Papai Noel. E se for... Tá de boa aí? Cada um, hein? Então, eu não corro risco, não. Não acredito, Papai Noel, não. Espero que não volte, né? Porque agora vai ficar meio tenso. Bem, então a ideia da culpa anônima é exatamente essa questão. É você não se dispensar a ideia de individualização de culpa a essa pessoa que está vinculada à administração. Perfeito? Então, a questão é exatamente essa, é exatamente colocar ali um ponto que a gente não pode gerar uma onerosidade excessiva para este administrado. O ponto é exatamente esse. Porque imagina, a gente está decorrendo e está gerando essa responsabilidade em decorrência da falta de responsabilidade, da falta ali do serviço que foi prestado por este agente público, perfeito? Então, tem gente na doutrina que vai falar que essa diferenciação ela é desnecessária, mas é importante, sim, eu destacar para vocês. E, por fim, a gente chega finalmente na ideia de responsabilidade objetiva. Por quê? Nós temos, portanto, a primeira fase, que é a irresponsabilidade, teoria da responsabilidade. A segunda fase já é a possibilidade de responsabilidade civil, mas é decorrência, sobretudo, ali da responsabilidade civil subjetiva. Evolui para a teoria do órgão, evolui para a teoria da culpa anônima e chegamos, finalmente, na ideia da responsabilidade objetiva. Ou seja, a possibilidade de se imputar a responsabilidade civil desse Estado, independentemente do elemento culpa. Ou seja, é a culpa do serviço que foi desenvolvido dentro do próprio terreno do direito público, perfeito? Então, quando a gente observa os nossos princípios da equidade, o princípio da igualdade de ônus, os encargos sociais vinculados a esse Estado, chegou-se à conclusão que fazia muito mais sentido imputar a responsabilidade civil do Estado, porque imagina, quando a gente fala igualdade de ônus, imagina você entrar numa lide contra o Estado. Se já é difícil entrar numa lide contra empresas, contra as relações de consumo, e lembrando que hoje nós temos muitas empresas que têm ali financeiramente e logo vincula-se a um poder maior do que os próprios estados, né? E isso acaba sendo bem interessante dentro dos estudos. Só que imagina,
essa questão do equilíbrio de disputas judiciais em que se envolvessem ali um administrado e, por outro lado, a administração em si. Então, não existia uma equidade, não existiria um ônus igualitário, não existiria, portanto, essa possibilidade dessa pessoa se reclamar. Então, isso que se constatou. Se constatou que quando precisava se comprovar a eventual responsabilidade civil subjetiva desse Estado, era muito difícil do Estado responder por algum ato ilícito ocorrido ali por ele. Então, começou-se a evoluir em decorrência da própria atividade administrativa para a ideia daquilo que a gente denomina de responsabilidade civil objetiva, perfeito? Então, mas qual que vai ser a fundamentação para que se impere a responsabilidade civil objetiva? Como eu coloquei dentro das nossas aulas inaugurais de responsabilidade civil objetiva, a gente vai falar de risco, perfeito? A questão é, qual o risco? Então, vamos lá. Quando a gente coloca aqui, eu queria destacar para vocês um outro grande administrativista, acho que junto com a Maria Silva Zanelli de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, e também aqui o nosso professor da Federal, o Cleve, né, que são os três grandes administrativistas brasileiros, eu penso. Ele coloca para nós, ó, o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. Então, de consequente, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito. E aqui o que a gente coloca para vocês? Que o Estado vai responder por quê? Porque ele causa um dano administrado simplesmente porque há uma relação de causalidade, portanto, entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. Então, não precisa se provar, via de regra, o elemento culpa. E voltando aqui para a questão da teoria. Bem, se a gente está no âmbito da administração pública, e a gente está falando de responsabilidade civil, a gente precisa enxergar qual que é o risco para fundamentar essa responsabilidade civil objetiva. Então, dentro disso, nós temos alguns juristas que colocaram ali a ideia da teoria do risco. Só que eles adaptavam a teoria do risco para a administração pública. Então, por isso que a gente denomina de teoria do risco administrativo, e não a teoria do risco em si. Então, o Leon Deguy, importante doutrinador francês, ele colocou ali, novamente, essa ideia de que a administração pública gera risco para os administrados e, por esse motivo, geraria, portanto, uma possibilidade de dano de que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado em si, perfeito? E a teoria do risco administrativo acaba importando para nós a atribuição ao Estado da responsabilidade pelo risco criado pela sua própria atividade administrativa. Beleza? Só que nós precisamos colocar aqui uma diferenciação. Porque nós não falaremos em risco integral. Por quê? Porque na teoria do risco integral, nós não conseguimos ali colocar algumas questões, por exemplo, de excludente de nexo de causalidade, algumas questões, ou seja, a teoria do risco integral não é o que será aplicado aqui. Então, o risco administrativo, o risco integral e o acidente administrativo são rótulos ali diferentes para acabar ali colocando algumas coisas que são bem próximas. Só que essa distinção é muito importante, por quê? Porque o Estado não vai ser ali responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa. Já na teoria do risco integral, independentemente se foi decorrência direta ou indireta da atividade, o agente responde. Aqui nós não estaremos diante disso. Então, a teoria do risco administrativo não é a teoria do risco integral. Perfeito? Ou seja, se admite o risco, sobretudo por essa atividade, que é uma atividade desenvolvida por este Estado, ou seja, o Estado se coloca numa situação de risco em decorrência da sua própria atividade.
Por que a gente, desculpa, eu não paro de falar isso, mas por que nós não podemos falar em responsabilidade, enfim, pelo risco integral, e sim na questão da teoria do risco administrativo? Primeiro, por mais que a gente dispense a ideia de culpa, via de regra, nós constataremos que tem a possibilidade de se dar uma responsabilidade civil subjetiva para o Estado, só que quando nós falamos ali em possibilidade de se afastar essa responsabilização do Estado, é porque nós temos ali a existência, a possibilidade de se discutir o nexo de causalidade. Ou seja, quando presentes as excludentes de nexo de causalidade, vocês bem sabem, fato exclusivo da vítima, ali, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, pode-se sim afastar a responsabilidade civil do Estado. Por isso que nós falamos que os riscos administrativos fazem com que o Estado ali seja responsável, mas seja responsável pelos riscos da sua atividade administrativa em si. Perfeito? E não pela atividade de terceiros, não pela atividade das próprias vítimas, e nem ainda por fenômenos da natureza estranhos à própria atividade desenvolvida por este Estado. Então, quando nós falamos isso, gera uma consequência lógica para a gente colocar que o Estado nem sempre vai indenizar em caso, por exemplo, de eventual dano em relação a esse administrado. Então, se o Estado, claro, por seus agentes, não deu causa a esse dano e rompeu essa ponte do nexo de causalidade, ou seja, como eu coloquei aqui para vocês, nesse outro slide, responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. Então, se rompe essa relação de causalidade, nós afastamos, portanto, a ideia de responsabilidade civil do Estado. E um outro ponto, a ideia da incolumidade, né? Por que nós falamos de incolumidade? Lembra daquela cláusula de incolumidade do transporte, da responsabilidade civil do transportador? Ou seja, a partir do momento em que essa pessoa adentra nesse transporte, ela está submetida ali, no caso, o transportador, de entregar essa pessoa, entre aspas, do jeito que ela entrou no ônibus, no avião, e claro que se existir uma cláusula que afaste a responsabilidade, essa cláusula será nula. Então, a incolumidade é exatamente essa questão que nós colocamos aqui dentro desse slide. Vamos lá, ó. Então, qual seria o dever jurídico da administração cujo descumprimento ensejará o dever de indenizar? Na nossa primeira aula de responsabilidade civil, lá no comecinho, a gente falou que sempre na responsabilidade civil se dará ali em decorrência de uma violação de um dever jurídico pré-existente. A questão que fica é, mas qual o dever jurídico pré-existente será que foi violado dentro da administração pública? E exatamente o dever de segurança. Ou seja, a incolumidade de todos os administrados. Então, o Estado ele tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com a absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. E está vinculado a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar, independentemente de culpa. Esse slide aqui é importante, viu? Esse slide é bem importante. Então, avançando aqui, nós poderíamos falar da responsabilidade civil dentro do Brasil Império, né, que, novamente, nós tivemos alguns trabalhos legislativos para trazer o Código de Napoleão e aprimorá-lo para sua aplicabilidade aqui no Estado brasileiro, no tempo do Brasil Império. Depois, com o Código Civil de 1916, nós tínhamos o artigo 15 do Código Civil de 1916, mas o que mais importa para nós é que dentro da Constituição de 1946, dentro da Constituição, aqui sim, já chegando daí no ponto que nós precisamos ter uma maior atenção, nós temos lá a ideia dentro do próprio ambiente, do próprio seio da Constituição, de se falar de responsabilidade civil objetiva. Por quê? Olha lá isso que eu coloquei para vocês. Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Novamente, importante a gente destacar isso daqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, e aqui é muito importante, tá, gente? Porque direito privado, prestador de serviço público, existe uma diferenciação também. Uma coisa é você prestar serviços públicos como uma atividade, entre aspas, fim, e outra coisa é você prestar ali atividades econômicas que submetem-se ao regime da concorrência. Então, vamos imaginar que dentro de uma situação do Caixa Econômica Federal, uma outra grande instituição bancária, em que existe uma paridade de armas, e a Caixa Econômica Federal submete ao regime da concorrência, e não necessariamente, portanto, ela é uma atividade econômica, né? E não vinculada à prestação de serviços públicos em si, propriamente, ela acaba sendo uma exceção. Só que, via de regra, o que nós estamos falando aqui? Que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privadas que prestam atividade, que prestam serviços públicos, responderão pelos danos que causarem ali a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que nós temos aqui? A responsabilidade civil do Estado e, melhor ainda, a possibilidade de se falar de ação de regresso quando este agente estatal agiu com culpa, estrito sensu, imprudência, imperícia ou negligência, e dolo, ou dolo, melhor dizendo, né? E aí sim, nós temos a formação da ideia de culpa lato sensu. Ou seja, se este agente vinculado à administração pública agiu com dolo ou com culpa, ele pode sim responder, mas ele não responderá dentro dessa, vamos dizer assim, né, ele vai entrar ali dentro de uma subsidiariedade em relação a esse processo. Ou seja, se move a ação contra o Estado será, portanto, condenado a indenizá-lo, você vai receber essa quantia pecuniária, e caso seja verificada eventual culpa ou dolo desse agente, o Estado pode mover uma ação de regresso contra ele para reaver esse dinheiro despendido a favor de você, beleza? Um ponto que é muito importante dentro desse parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que ele acaba adotando, ele acaba acolhendo a teoria do risco administrativo. Isso é muito interessante a gente colocar, que por isso que é muito importante a gente fazer aquela construção histórica, para a gente chegar até este ponto que nós encontramos hoje, perfeito? Então, avançando aqui para nós, vamos falar um pouquinho em relação entre esse ato do agente, a atividade administrativa e o dano. Novamente, eu não vou comentar assim, não vou aprofundar na ideia da própria construção, do que seria a figura do agente, né, esse instituto do agente, mas a gente vai falar aqui sobre alguns pontos já que acabam sendo mais avançados, tá? Pessoal. Bem, então, uma coisa que a gente precisa destacar é o que a gente encontra nesse slide, que ainda gera uma certa dificuldade quando nós vamos falar de responsabilidade civil do Estado. Qual seja, a relação que deve existir entre o ato do agente ou da atividade administrativa e o dano. O que nós temos aqui? Tá, esse agente ele precisa estar ali dentro e durante esse serviço, ele pode fazer ali um ato de ofício, ou, enfim, o que nós temos? Então, de acordo com uma série de julgados que foram analisados dentro de uma literatura, o que precisa ficar comprovado?
que, para determinar a responsabilidade do Estado, é que o cargo, a função ou a atividade administrativa tenha sido a oportunidade ou ocasião para a prática do ato ilícito, perfeito? Então, assim, nós temos inúmeros exemplos que nós vamos trabalhar dentro da próxima aula, só que vocês precisam, desde já, se atentarem a isso. Basta, então, que seja ali verificado que o cargo, a função ou a atividade administrativa tenha ali tenha oportunizado ou até mesmo tenha sido a própria ocasião para a prática do ato ilícito. E, além disso, sempre que a condição de agente do Estado tiver contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, ainda que simplesmente lhe proporcionando a oportunidade para o comportamento ilícito, responde o Estado pela obrigação ressarcitória, tá? Então, não se faz mistério, portanto, que o exercício da função constitua a causa eficiente do evento danoso. Basta que ela ministre a ocasião para praticar-se o ato. E a nota constante é a existência, portanto, de uma relação entre a função pública exercida pelo agente e o fato gerador do dano. Então, se for uma coisa totalmente estranha à atividade deste agente, não será imputada a responsabilidade civil do Estado. Mas se de alguma forma o Estado, vamos dizer assim, oportunizou ou contribuiu para isso, aí nós já podemos falar, sim, de responsabilização civil do Estado. Então, não basta que, para emergir a responsabilidade do Estado, que esse ato ilícito tenha sido praticado por agente público. Ou seja, é preciso que a condição desse agente estatal tenha contribuído, tá, para a prática do ato ilícito. Então, ainda que simplesmente proporcionando a oportunidade ou ocasião para o comportamento ilícito. E, a contrário senso, o Estado não poderá ser responsabilizado se o ato ilícito, embora praticado por servidor, este não se encontrava na qualidade de agente público, perfeito? Mas nós temos aqui algumas questões interessantes que a gente vai analisar na aula que vem, tá? Ilustrando de forma bem breve, nós tivemos um caso trágico aqui em Londrina, que envolveu um guarda municipal, eu não sei se vocês lembram, foi bem noticiado na época, ele tinha um relacionamento com uma ex-companheira, e aí teve o término da sociedade conjugal, e ele foi lá na casa dela e acho que acabou assassinando o pai e o filho dela. E saiu agora a condenação, acho que do próprio Tribunal de Justiça já, está em segundo grau, condenando o município de Londrina a indenizar ali, enfim, dando reflexo, né, a indenizar, portanto, sobretudo a mãe e a filha, né, filha, porque a companheira dele era filha do senhor que faleceu, e era a mãe do rapaz que acabou falecendo também. E aí saiu a condenação, aí tem a esposa, tinha mais algumas pessoas envolvidas ali dentro desse caso. Eu posso até depois trazer para vocês ali, não sei se o julgado, acho que o julgado é público, vou ver se eu consigo localizar o número dos autos para passar para vocês, mas é mais ou menos a ideia de que foi-se permitida, portanto, essa ideia do comportamento ilícito, e a prefeitura, no caso, como é a guarda municipal, foi condenada a ressarcir, portanto, esses danos. Então, em conclusão, o mínimo necessário para determinar a responsabilidade do Estado é que o cargo, a função ou a atividade administrativa tenha sido a oportunidade para a prática do ato ilícito. E mais um ponto que a gente precisa destacar, que a ação ou omissão não necessita ser de determinado agente, perfeito? Então, quando nós estávamos falando lá de culpa anônima, que era um negócio meio que abstrato, mas aqui que está essa fundamentação. Então, não precisa se individualizar essa questão. Então, essa ação ou omissão não necessita ser de determinado agente. Portanto, a ideia, né, de ação ou omissão do Estado. E o dano causado é causado, portanto, pelo órgão. Aqui, portanto, a importância da teoria do órgão, pelo serviço, pela atividade de administração pública, e não sendo, portanto, necessário apontar, como a gente já destacou, qual ou quais os agentes que o produziam. Então, outras vezes, essa responsabilidade vai resultar, sim, resultará das circunstâncias de exercer o estado da atividade perigosa, ou por ter a guarda de coisas e as nossas pessoas
perigosas também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de atividades nucleares, todas essas questões, na próxima aula a gente vai entender também um pouquinho melhor em relação a isso. Bem, vamos falar, portanto, da exclusão da responsabilidade estatal. Como eu coloquei para vocês, nós estamos diante de uma teoria do risco administrativo, e não dentro da teoria do risco integral. Logo, é sim possibilitada a ideia de exclusão da responsabilidade em decorrência desses atos ilícitos, sobretudo em relação ao rompimento do nexo de causalidade, ou seja, a ponte entre essa conduta que será feita por este órgão, né, vinculado ao Estado, e o dano gerado por este órgão ou por este agente. Então, dentro dessa construção, desse comportamento e desse dano, nós temos a ponte do nexo de causalidade. A questão que fica é, como nos outros casos da responsabilidade civil, com exceção, novamente, do risco integral, nós temos, portanto, a possibilidade de se romper essa responsabilidade civil em decorrência de uma excludente de nexo de causalidade. Ou seja, o Estado não vai responder objetivamente por fenômenos da natureza, chuvas torrenciais, tempestades, inundações, força maior, porque esses eventos não são causados por sua atividade. Ou ele poderá responder ali pela culpa anônima. Um ponto interessante aqui, nós vamos verificar que dentro da ideia de omissão, nós falaremos aí de responsabilidade civil subjetiva, tá? É um spoiler, já que já estou dando. Então vamos imaginar que determinada pessoa vai lá em determinada prefeitura e frequente LSC, na Secretaria do Meio Ambiente, fala, ó, tem uma árvore na frente da minha casa, que é uma árvore que está condenada, é uma árvore que vai cair, enfim. Aí vai lá, tem uma tempestade num dia, vendaval, e essa árvore cai. Só que essa pessoa, esse administrado, fez um boletim de ocorrência, fez um protocolo diante da Secretaria de Meio Ambiente. Então, o que nós temos? A prefeitura pode alegar força maior, eventos da natureza? Até pode, só que não era previsível que, de fato, essa árvore cairia, por isso que a gente vai falar que dentro dessas possibilidades de responsabilidade civil, mesmo que supostamente tem ali um evento, fenômeno da natureza, um evento exterior, algo nesse sentido, mas mesmo assim é possível sim imputar a responsabilidade do Estado, ou seja, pelo cidadão que essa árvore estava condenada e nada o fez para ali retirar essa árvore, plantar uma outra, etc. Perfeito? Eu tive um caso assim, então é um exemplo que a gente consegue destacar para vocês. E também não responde pelo fato exclusivo da vítima ou terceiro doloso ou culposo pela mesma razão. Então, assaltos, furtos, acidentes na via pública são fatos estranhos à atividade administrativa em relação aos quais não é aplicável, portanto, o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva. Então, vamos imaginar, a pessoa está lá, bate numa placa, essa placa cai na cabeça de uma pessoa e aí vai processo Estado. Não, foi um fato ali exclusivo de um terceiro que bateu nessa placa. A pessoa se joga num bueiro. Se a pessoa se joga num bueiro, fato exclusivo dela, perfeito? E quanto ao fortuito interno, tá? Lembrando que o fortuito interno não exclui responsabilidade civil, o fortuito interno não exclui responsabilidade civil, porque geralmente ele está vinculado ao dever de segurança, tá? Nós temos aqui, embora seja imprevisível, faz parte da própria atividade, do próprio risco dessa atividade, gerar uma responsabilidade civil para este ente, perfeito? Então, no caso de fortuitos internos, não será possível a exclusão de responsabilidade civil para o Estado, mas somente pelo fortuito externo, tá? Quando aí sim nós estivermos diante de um fato irreversível, estranho à própria atividade administrativa. Pois bem, vamos falar aqui um pouco da ideia da responsabilização do agente público pelos danos causados a terceiros ou a erário. O que nós temos aqui, gente? Ó, a responsabilidade do agente público pelos danos causados a terceiro ou ao erário está lá disciplinada nessa última parte do parágrafo 6º do artigo 37, que vai colocar ó, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, é possível, sim, gerar uma responsabilização deste agente público, mas pelos danos causados a terceiros ou ao próprio erário,
Ou seja, se o Estado foi condenado a pagar ali R$ 1 milhão para determinada pessoa, em decorrência de um dolo ou de uma culpa de determinado agente, o Estado pode pedir ali o ressarcimento desse R$ 1 milhão contra este agente que agiu com dolo ou com culpa, perfeito? Só que o que é importante eu destacar para vocês? Como a gente está falando de culpa lato sensu, ou seja, dolo mais culpa estrito, imprudência, imperícia e negligência, claro que a gente vai falar de responsabilidade civil subjetiva dentro dessa hipótese. Então, o Estado vai responder objetivamente, via de regra. Só que se ele intentar uma ação de regresso contra um funcionário, contra um agente público, melhor dizendo, aí sim ele terá que provar a culpa desse agente público, como nós tivemos lá no caso do trabalhador, enfim, do empregador, enfim. Então, vocês bem sabem em relação a isso. E a exigência de culpa ali, ou dolo para a responsabilização do agente público, quer como servidor, quer como gestor, né, pode ser um gestor público ou um servidor público, foi constitucionalmente estabelecida em razão da necessidade de proteção dos que atuam no lugar do Estado e para o Estado. Então, nós temos ali algumas pessoas que ocupam cargos temporários, né? Ou seja, envolvendo ali dentro de um sujeito passivo, eventuais eleições, um prefeito, um vereador, algo desse sentido, enfim, nas diversas searas. Então, vamos imaginar que gere ali um dano ao erário. Na ideia do dano ao erário, é claro que o Estado ele não pode ficar desamparado também. Então, se ficar comprovada que de fato existiu uma culpa, mas aí a gente tem uma flexibilização em relação à culpa anônima, porque o Estado vai contra o sujeito, só que aí a relação é Estado contra o agente público e não cidadão contra o Estado, tá? São relações diferentes. Então, nós precisamos ali apurar essa ideia de responsabilidade civil subjetiva. Beleza? Então, é preciso um mínimo de estabilidade e tranquilidade no cumprimento desse munus, para que haja, então, eficiência na prestação do serviço público e na gestão dos recursos públicos. Agora eu chutei aqui minha luz. Pois bem, então, uma importante lei que nós temos é a nossa LINDB, né? A nossa Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que lá no artigo 28 destaca para vocês, vai falar para nós, ó, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, perfeito? Então, como erro, a gente pode falar aqui a ideia do desconhecimento, a falta de representação da realidade fática ou jurídica, ou seja, o erro grosseiro é aquele que resulta da falta de cautela grosseira. Então, de desatenção injustificável, do desconhecimento inadmissível a qualquer agente público, ou seja, a ideia da culpa grave que nós já estudamos. E o que, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente termina aqui falando da legitimação passiva do agente público para a ação indenizatória. Ou seja, se o Estado responde de forma objetiva ou de forma subjetiva, em grau de omissão, por essa atividade administrativa, tanto no caso da ação por omissão ou na própria conduta comissiva, não há nenhuma dúvida quanto à legitimação passiva ali para a ação indenizatória. Então, você pode mover uma ação contra o DETRAN, você pode mover uma ação contra o município, contra o Estado do Paraná, contra a União, enfim, uma série de questões que a gente coloca aqui. Só que a questão que fica diz respeito à legitimidade, se você pode indicar, portanto, foi ali esta pessoa da administração pública que foi responsável. Vamos imaginar um motorista de um SAMU, perfeito? Então, esse motorista está dentro da atividade dele, como agente público, por uma preferencial, bate no seu carro. A questão que fica, tudo bem, a gente pode entrar com ação ali referente a este condutor, ao Estado que está por trás, portanto, desse SAMU. Óbvio. A questão que fica aí, esse agente, a gente pode entrar contra ele ou não. Então, o que nós temos aqui? Que no direito brasileiro, a responsabilidade do Estado não absorveria ou excluiria a responsabilidade do agente perante terceiros. Ou seja, teria-se sim uma ideia de responsabilidade solidária, desde que o agente tenha agido com dolo ou com culpa, tá? Ou seja, cabe à vítima escolher se ele vai propor a ação de ressarcimento contra ambos ou somente contra aquele que terá melhores condições de reparar o prejuízo, e é claro que geralmente é o Estado, perfeito? Mas geralmente, mas nem sempre. Vocês sabem que nós temos uma situação caótica em relação aos precatórios, sobretudo no aspecto estadual e municipal. Da União é
tranquilo, né? Mas o precatório estadual e municipal é algo terrível. O estadual, no alimentar, só para vocês terem uma ideia, está lá na década de 90, tá? No municipal, aí varia muito de município para município, só que a ideia do precatório pode parecer uma boa ideia num primeiro momento, porque o Estado tem mais condições de pagar uma eventual condenação, só que para você receber vai demorar, se não for para requisição de pequeno valor e for para precatório. Então, um entendimento aqui do STF que eu quero colocar para vocês. Ó, a vítima da lesão, seja particular, seja servidor, não cabe escolher contra quem ajuizar a demanda. Então, olha aqui que a gente tem que interessante. Ó, a ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito prestadora de serviço público. Então, a Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando uma dupla garantia. Uma em favor do particular, possibilitando-lhe a ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, né, que seja bem maior. E praticamente certa a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Uma outra garantia é que, em prol do servidor estatal, somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Então, o que nós temos aqui, gente? No primeiro momento, seria possível a gente falar, sim, de responsabilidade solidária. Ou seja, você, vítima desse evento danoso, poderia entrar com ação contra esse motorista do SAMU e contra o Estado que está por trás do SAMU. Só que isso não prevalece na visão do STF, porque nós precisamos dar garantia para este servidor público. E a forma de se dar uma mínima garantia é que esse funcionário pode responder sim, mas na seara administrativa e na seara civil, mas não na seara civil cidadão contra este agente público, mas sim na seara civil entre Estado e agente, sendo que daí sim, porque imagina o tumulto, gente, porque você vai falar, vamos imaginar, se você entra contra o motorista do SAMU, e contra o Estado teria uma responsabilidade objetiva, o motorista do SAMU teria uma responsabilidade subjetiva, seria uma coisa estranha. Então, o que o STF falou? Não, você, vítima desse evento, entra contra o Estado, sobretudo consagrando a teoria do órgão, consagrando a culpa anônima, e se o Estado verificar uma culpa ou um dolo, aí sim o Estado tem legitimidade para entrar com uma ação de regresso contra este agente público, esse servidor público. Perfeito? Fechamos? Beleza, professor.